A IC Brasil conversa hoje com Jairo Martins, superintendente-geral da FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. Jairo, uma coisa que a gente tem visto que nos últimos, todos os rankings que falam sobre competitividade, sobre qualidade, o Brasil não fica numa boa colocação. O que ocorre para que o Brasil não consiga ou não tenha conseguido avançar tanto nesse campo quanto gostaríamos? O Brasil não tem, assim, feito a sua lição de casa corretamente, né, com relação a indicadores de competitividade, produtividade, mesmo educação, né, qualidade de vida. Mas, para mim, eu acho que está muito relacionado com esse próprio desalinhamento, né, político, operacional do país, né, público, privado. Né? Quer dizer, o país tem condições excelentes, né, de retomar todos esses índices, né? Mas nós negligenciamos um pouco, negligenciamos em educação, negligenciamos em infraestrutura, negligenciamos em investimentos, em tornar o país atraente, né? Embora as condições nós tenhamos aqui no país. Isso significa que, quando você fala em lição de casa, significa que essa é uma lição de casa a várias mãos. Então tem o esforço que deve vir da iniciativa privada, mas também o esforço que deve vir do poder público no sentido de um trabalho conjunto visando a elevar a competitividade do Brasil, a eficiência das nossas atividades produtivas de uma maneira geral, é isso? Eu vejo que a solução é alinhamento público-privado, né? Porque nós falamos muito, né? O Brasil está perdendo produtividade e perdendo em competitividade. No meu entender, produtividade eu resolvo dentro da minha empresa, dentro da minha organização, ou seja, eu tenho que gerar mais com menos. Então, eu faço capacitações, eu faço uma revisão dos meus processos, então eu sou produtivo. Agora, competitividade ele tem a ver com o ambiente, junto com as organizações. Ou seja, eu tenho que criar um ambiente propício, né, para que o país seja competitivo. Ou seja, o que é isso na realidade? Se eu tenho custos elevados com educação, a empresa tem que investir com segurança, eu tenho uma infraestrutura logística que não funciona. Isso, tudo que eu economizei na empresa, ganhei em produtividade, eu vou consumir na falta de competitividade do país. Quais seriam, digamos, as 3 sugestões que você teria, os 3 pontos principais que você destacaria em termos de uma lição de casa por parte da iniciativa privada, em termos de aumentar a produtividade e a eficiência? Qualquer organização ela tem o objetivo de transformar recursos em valor para a sociedade. Então, hoje, nós vemos como tendência da gestão uma preocupação muito grande com o coletivo. Então, eu diria, em termos de recomendações para as empresas, né? Primeiro, preocupa-se com as pessoas, precisamos de pessoas capacitadas para conduzir os processos. Precisamos utilizar melhor os nossos recursos naturais, com base nos limites da sustentabilidade, e que esse valor para a sociedade seja um valor percebido. Então é importante pensarmos no coletivo, pensarmos na sociedade como um todo. Você acha que existe algum país onde essa lição de casa, para usar novamente o termo, tenha sido feita de uma maneira positiva, que possa trazer algum ensinamento para o Brasil em termos de avançar nessa questão da produtividade e da eficiência? Olha, eu gosto muito dos países nórdicos, de qualquer forma eles são países bem administrados, mas eu tenho um exemplo muito claro, que está muito vivo, né, nas nossas mentes, é a Alemanha. A Alemanha é um país que sabe das suas competências e tem o equilíbrio. Por exemplo, ela nunca abriu mão da sua indústria, por exemplo, criou sempre uma infraestrutura excelente para que a indústria se desenvolvesse. Então, hoje, diante dessa crise mundial desde 2008, né, a gente percebeu que a Alemanha ela tem se saído bem, porque ela sempre buscou o equilíbrio no serviço, o equilíbrio na indústria, né, o equilíbrio, né, no lado financeiro também. Então, ele é um exemplo que nós podemos, né, copiar, eu acho que sem medo, que ele funcione.
E a Alemanha separa muito bem o político do operacional. O político vai tratar das políticas, é o governo federal, os governos estaduais. Agora, o operacional são ministérios que têm que ter profissionais competentes, né? Prefeitos têm que ser profissionais, porque ele lida com a população diretamente, né? Então, essa é a separação que nós precisamos, o político do operacional. O operacional tem que ser competente, o político vai fazer as políticas públicas. Jair, independente de quem vier a vencer as próximas eleições presidenciais, que 3 sugestões você daria para o próximo governo em termos de endereçar soluções na área de competitividade e eficiência? A primeira é a preocupação com a educação. A educação é uma condição sine qua non para a retomada do desenvolvimento. Em segundo lugar, é abrir um diálogo com o empresariado. Eu acho que é importante termos esse alinhamento público e privado, né, para que a gente possa identificar os gargalos do país. E o terceiro é a atitude. Acho que diagnósticos já temos demais. O que nós precisamos é fazer a lição de casa. E o que fazer, isso está muito claro. Então eu espero que os candidatos hoje, e quem ganhar, façam uma agenda para a retomada do desenvolvimento do país, porque as condições são favoráveis a isso. Jair, muito obrigado. Eu sou otimista com relação ao nosso país. Eu digo sempre que o Brasil é um país condenado ao sucesso, porque tem um clima favorável, né? Tem pessoas, né, competentes, pessoas inteligentes que absorvem